Glória a Deus, amados irmãos, a paz do Senhor. Amém? Aqui é a irmã Marta. Esse estudo foi feito dia 30/4/2025 a respeito dos 144.000. Estamos fazendo essa série falando mais dos 144.000, revelando os mistérios. Glória a Deus, quantos são? São muitos. Então, antes de ver esse vídeo, é interessante ver as partes anteriores para poder compreender quem são e qual é o chamado, amém? Dentro da palavra do Senhor, sabendo que há uma quantidade de versículos, é um tema muito abrangente, porque praticamente toda a Bíblia fala dos 144.000, fala do tempo do fim, anuncia as duas testemunhas, anuncia a segunda vinda do Senhor, mas de uma certa forma não vemos, é como se estivesse codificado, guardado no segredo. E é os segredos que nós estamos trazendo a revelação nesse tempo, os segredos escondidos nas profecias. Em Jeremias 1:5, fala que antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que nascesse te santifiquei, te dei por profeta às nações, e aqui que eu tenho colocado as minhas palavras na sua boca. Vamos analisar. O Senhor está falando, aqui no caso, está falando com Jeremias, que o deu ele como profeta para as nações. Mas essa palavra também, nós sempre tomamos essa palavra como para nós, porque o Senhor também, a sua igreja, antes de formar no ventre, conheceu. Todos nós, antes de formar no ventre, conheceu. Mas somos todos chamados para ser profeta para as nações? Então, além de Jeremias, quem são esses profetas que o Senhor está mencionando nesse texto? E no 10, olha que eu tenho posto esse dia sobre as nações. Qual que é esse dia? Esse dia vai estar se referindo a um dia específico. Esse dia, o grande dia, o terrível dia, o grande e terrível dia, o dia do Senhor, o grande dia do Senhor. Sempre essas palavras vão estar relacionadas com o tempo do fim, o tempo da grande tribulação, da vinda do Senhor, para a conclusão de todas as coisas. E aí ele fala que coloca sobre as nações esse profeta para arrancar, para destruir, para derrubar, para arruinar, para edificar, para plantar. Jeremias foi colocado nesta condição? Ele derrubou? De uma certa forma, podemos concluir que com a palavra de profecia que Jeremias escreve, derruba argumentos, tá? E traz uma restauração e traz uma plantação, E traz uma edificação em nós. Mas qual seria qual seria o que está especificado aqui em relação a destruir nesse tempo final, a derrubar, a arruinar, a edificar, plantar nesse tempo final? Está relacionado à edificação da verdade, ao estabelecimento, arrancar os conceitos, arrancar
doutrinas humanas do meio do entendimento do povo e para edificar a verdade sobre as suas vidas. Então, quem que será posto nesse tempo? E esse arrancar, destruir, derrubar, está muito mais além dessa edificação do corpo. Como que fala para destruir, no tempo do fim vai haver uma determinada destruição, sim. Tá? Os altares de Baal vão ser destruídos, derrubados. Então vai haver um maior poder. Vai haver, nesse tempo dos 3 anos e meio, uma guerra entre os 144.000 e os filhos da serpente, o próprio Satanás, o próprio dragão. Então, as coisas vão muito além da nossa imaginação. E aí ele fala: a palavra de Jeová veio a mim dizendo: que vês tu, Jeremias? E ele falou: eu vejo uma vara de amêndoas. E aí ele me falou: bem has visto. Eu apresso a minha palavra para poder colocá-la por obra. Então ele está falando de uma urgência, de uma pressa para colocar a palavra dele por obra. Então, a palavra do Senhor ainda não foi colocada por obra, tá? E ele vai trazer essa conclusão, né? Ele vai trazer esse tempo, que seria o tempo de colocar por obra a palavra dele sobre as nações, sobre a vida de muitas pessoas. Tanto manifestar a palavra dele sobre a cabeça dos que praticam iniquidade, trazendo destruição, trazendo provas, trazendo prova de fogo, como também na vida dos justos, trazendo a redenção. A vara de amêndoa simboliza o despertar, a vigilância de Deus e que vela pela sua palavra cumprida, tá? Representa a ação rápida de Deus para trazer juízos e executar suas promessas. Como a própria amêndoa, o pé de amêndoa, ele é o que floresce antes de todas as árvores no jardim. E, amados irmãos, a árvore de amêndoa que floresce, ou seja, a árvore não, a vara de amêndoa que floresce na mão do sacerdote Arão, representa a todos os chamados ao sacerdócio no tempo do fim, no tempo do juízo, que despertará antes de todos os demais. Por isso o Senhor usa a simbologia da vara de amêndoa, além de existir outros significados também em relação à flor da amêndoa, tá? Então existe esse significado do porquê estava na mão desse sacerdote, porque o sacerdócio de Arão, tá? É a representação, a imagem, figura do sacerdócio de Jesus e do sacerdócio dos 144.000, que também são reis e sacerdotes e governarão sobre a terra. Por que governarão sobre a terra esses reis e sacerdotes? Porque assim estabeleceu o Senhor. A terra, ela vai continuar, se você ler Apocalipse, ela vai continuar tendo nações.
As heranças que o Senhor repartiu no Velho Testamento, elas continuarão com as tribos. Então, os territórios, as nações que foi dada a cada tribo, que o Senhor deu a cada tribo, esses territórios permanecem nas mãos de cada tribo no tempo do milênio. Mas só que agora agregou mais pessoas. Os gentios começaram também a herdar com as tribos de Israel, tiveram herança. Então há necessidade do Senhor entregar também terras para os gentios, para o povo que se converteu a Cristo também, foram enxertados e agora também faz parte desse povo e é merecedor de herança, e o Senhor promete para eles também herança. Então o Senhor dará nações para os gentios e serão colocados cada um na sua determinada nação pertencente. Em relação a isso, eu posso explicar porque o Senhor me fez ver as nações e as separações das nações. Então ele me mostrou os territórios das tribos perto de Israel e como vai ser localizado. E como vai estar sendo localizado e colocado os 144.000 para reinar nesse tempo. Glória a Deus. E depois, no mapa, ele me mostrava um mapa e me mostrava que os gentios têm herança. Aí, desculpa, o vizinho ligou o caminhão aqui. Amados irmãos, o que acontece? Imagina uma quantidade enorme de pessoas que necessitarão de reis e sacerdotes. Agora, quando vocês compreendem que todos serão sacerdotes e reis, como será esse governo se todos são sacerdotes e reis, sabendo que o Senhor é um Deus justo e um Deus ordenado? Então, chamados a sacerdotes e reis são alguns, não são todos, porque não é possível que todos possam ser reis em uma cidade ou em um país. Tem que haver há uma hierarquia, há uma ordem. O Senhor é um Deus ordenado e coloca ordem. E se você analisa o perfil do nosso Deus, se você analisa e olha o nosso Deus como ele vem instituindo todas as coisas até o presente momento, foi assim que ele fez e ele não vai mudar em relação a isso. Então há o sacerdócio, os sacerdotes que vão servir no tabernáculo com o Senhor, tá? Que vão ser as colunas no templo. Apocalipse fala das colunas no templo. Ou seja, os sacerdotes são as colunas no templo, eles não vão sair. Eles estão para servir aí na presença do Senhor. Agora, os reis, os que foram estabelecidos reis, eles reinarão as nações, tá? Então, cada nação que o Senhor estipular, marcar cada território, porque isso quem fará será o Senhor no tempo do milênio, será estipulado os reis desses lugares para governar. E quem estipulou os reis foi o Senhor, e são os reis para sacerdotes e reis para sempre, que são 144.000. Glória a Deus, aleluia. Então, amados irmãos, aqui você vê a vara e você vê falando do sacerdócio, falando que esse sacerdócio desperta, assim como a amendoeira, desperta antes de todas as flores, floresce antecipadamente. E assim é como o Senhor estabeleceu e está fazendo as coisas. O sacerdócio, os 144.000, eles florescem, eles despertam
primeiro que a noiva, tá? Então há esse despertar. Muitos podem questionar e dizer, mas eu estou acordada na presença do Senhor. Estamos falando de um despertar maior espiritualmente em relação a uma preparação para a vinda do Senhor, tá? Estamos falando em relação a uma santificação, em relação a uma visão espiritual um pouco maior, que a noiva, por mais que muitos tenham despertado, acordado, entendam os mistérios, mas o despertar verdadeiro espiritual talvez esteja começando a acontecer. Mas nos 144 mil, o Senhor produziu esse despertar primeiro, para terem a condição de despertar outros, de trazer determinadas informações que a própria igreja não tem as revelações dessas informações. Então, as revelações, o despertar das revelações desses mistérios, o Senhor trouxe aos 144 mil, tá? E você vai ver os 144 mil falando coisas um pouco diferentes. Amém? A vara e o bastão, né, nas mãos do sacerdote tem vários significados simbólicos. Por exemplo, autoridade, disciplina, correção, privilégio sacerdotal, simboliza poder de Deus no seu liderazgo. O próprio poder de Deus, Deus manifestará para dar recompensa, dar herança e fazer justiça. Mas nada disso se manifestará sem que antes manifeste o juízo de Deus, tá? Deus não entregará uma justiça sem manifestar um juízo na vida de alguém, sem colocar na balança e pesar as ações dessas pessoas para dar a recompensa, dar juízo. A vara representa correção perante um mover do seu juízo sobre a terra. Então, o que simboliza a vara na mão do sacerdote? Simboliza o juízo sobre a terra. Por isso ele fala, eu tenho pressa de cumprir as minhas promessas. E para cumprir as promessas dele, ele precisa manifestar o juízo. Então, essa palavra de Jeremias está nos anunciando que ele tem pressa de trazer o juízo sobre a terra. E é no tempo que nós já estamos, porque juízo já está sobre a terra, tá? Na tentativa, os juízos manifestam na terra, na tentativa do Senhor fazer despertar o povo que dorme, tá? Então, para dar a promessa, ele necessita trazer o juízo. E estas coisas se manifestará. Por isso é que vemos o texto de Apocalipse 11, que menciona a vara no texto que fala das duas testemunhas, fala de uma medida com vara, tá? Eu já fiz vídeos explicando o que significa medida com vara e o que se mede no templo. Glória a Deus, aleluia. As medidas do Senhor, elas são feitas, o Senhor está medindo. Chegamos no tempo da medida. A medida do Senhor, ela começou a partir, exatamente a medida começou em 2024, foi o que o Senhor me revelou. Final de 2023, 2024, o Senhor começa a medir. Qual que é essa medida do templo? O templo somos nós, então somos nós que somos medidos. As medidas são feitas nas ações dos santos, nas minhas ações. Por que é feita essa medida? E por que essa vara está aí, essa cana semelhante a uma vara em Apocalipse 11:1? Porque é necessário medir as minhas ações para saber se eu tenho chance em ser guardado
nesse tempo de grande tribulação, ou se as ações minhas me conduzem a passar pela grande tribulação. Em 2024, o Senhor me fez falar com o povo para se preparar, porque estavam sendo medidos, e para voltar mais rápido para a presença do Senhor, para equilibrar as medidas. Até hoje eu falo com vocês porque ainda não entramos na grande tribulação. Mas vocês sabem que existe uma porta que fecha, tá? Existe uma porta que fecha. No entanto, o Senhor me mostrou até uma visão da porta que fechava, que era a porta das ovelhas. E o Senhor me deu a visão muito forte, foi assustadora essa visão, porque foi muito interessante, porque eu estava descendo com umas roupas para poder colocar para lavar, estava no meu cotidiano, fazendo as coisas correndo, para poder fazer meus estudos, para poder continuar. Então, eu estava correndo nesse dia. Então, desci correndo com a roupa na mão e eu tive essa visão, foi muito real, porque uma porta pequena, da altura da minha cintura, porta de madeira velha, antiga, fechou nas minhas pernas. E eu assustei. Quando essa porta fechou, eu tive essa visão, foi muito real. Então eu me assustei muito, porque realmente era uma porta que estava fechando na minha frente. E eu saltei para trás. E eu fiquei muito assustada. E nessa época eu não entendi bem o que era essa porta. E eu perguntava ao Senhor. E ainda vem com uma voz forte e fala: ficaram para fora. Pá, com a porta. Meu Deus. Quando o Senhor manifesta as visões, a gente está em outra, tão concentrada. E precisamos saber exatamente o que o Senhor quer falar com isso. Então vamos orar e pedir revelação. Então aí o Senhor começa a me ensinar. Quando eu vejo, tenho essa visão, começo a buscar dele, ele começa a me ensinar sobre o fechamento das portas da graça. Das portas da ovelha. Nesse dia mesmo, logo depois, eu começo incessantemente a perguntar: que porta é essa? Me responde: que porta é essa? Senhor, como me dá essa visão tão forte? Eu assustei muito. E ele faltou pouco falar assim: ô sua bobinha, você não tá vendo que é a porta das ovelhas? Mas ele falou carinhosamente assim: de que tamanho era a porta? Aí eu falei com ele: a porta era pequena. Aí ele falava: então não é porta para humanos. Eu falei: verdade, não é porta para humano, porque senão seria uma porta acima da minha cabeça. E ele me disse: é a porta dos animais. Eu falei: é a porta das ovelhas. Assim me respondeu o Senhor nesse dia. E aí eu comecei a buscar mais informações e orar para que o Senhor trouxesse essas revelações em relação ao fechamento da porta. E ele me ensinou a respeito da medida, tá? E aí ele me pôde trazer essa informação da medida das ações dos santos, que ia ser medido, e que o templo somos nós que seremos medidos nesse tempo. Glória a Deus. Em Apocalipse 1 fala: e me foi dada uma cana semelhante uma vara, e no 3, e dará as minhas testemunhas, né? E dará minhas testemunhas que profetizem durante 1260 dias vestidos de cilício. 4.
Estes são os 2 olivos, os 2 candelabros que estão de pé diante do Senhor de toda a terra. A vara aqui, eu já expliquei que é a medida, já expliquei que é a medida das ações dos santos. Aí ele fala, levanta e mede o santuário de Deus, o templo de Deus que está hoje em nós. Então, essa medida é necessário que o Senhor faça para manifestar a justiça sobre as nossas vidas, tá? E para manifestar a vingança também. Como já está prestes a manifestar isso, então o tempo da medida já está terminando. O Senhor, ele tinha me dado mais ou menos o tempo que ia atuar essas medidas. Como serva do Senhor e como consciente das ações que o Senhor está efetuando profeticamente, eu tenho a responsabilidade de estar orando diante do altar dele, pedindo ele clemência, pedindo ele favor, pedindo e intercedendo pelos que ainda não se prepararam. A preocupação maior que o Senhor tem colocado no meu coração é com a igreja, é com os irmãos que estão sentados esquentando cadeira, mornos, frios, que acham que o fato de estar aí esquentando uma cadeira não se esfriaram na fé e não apostataram da fé, mas muitos apostataram da fé também. Por quê? Porque o Senhor revelou isso. Não é porque eu estou julgando ou analisando com os meus olhos. É porque o Senhor trouxe essa revelação aos meus olhos. Porque o Senhor mostra às suas testemunhas para que as suas testemunhas tenham a condição de interceder. Porque é para isso que é colocado as testemunhas. Para manifestar favor pelo povo diante de Deus. Tá? Então eu tenho que ter a responsabilidade de saber como orar. E se eu não sei como orar, eu tenho que buscar do Senhor para que Ele me ensine como orar e como interceder. Para que essa oração, essa intercessão, ela seja ouvida. Para apresentar essa intercessão, essa oração diante do trono do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa que o Espírito me... Parece que o Senhor me disse alguma coisa, mas tudo bem. Então, o Senhor me faz lembrar. É o seguinte, irmãos, eu falava a respeito do tempo. Então o Senhor tinha me falado a respeito desse tempo, que já estava fechando as portas da graça para nós. Então a gente continua intercedendo, pedindo ao Senhor, clamando no altar do Senhor, mais tempo para o povo, mais tempo para despertar, e clamando pelo despertar, pelo acordar da sua igreja, que dorme. Então o Senhor vem e me manifesta. Me parece que faz um mês eu gravei um vídeo falando a respeito de que eu estava dormindo e o Senhor disse ano de propiciação. Então imediatamente ele sabe que toda palavra que ele me falar, que para mim seja diferente ou seja fora do habitual, ou seja, estou lavando uma roupa e pensando em cozinhar e vem uma palavra na minha mente que não tem nada a ver com as coisas que eu estou pensando, é evidente que é o Senhor que está me falando e está conectada com a palavra do Senhor. Eu busco os versículos, eu vejo que vem da palavra do Senhor, então eu vejo que ele está querendo me dizer algo. Eu tenho que buscar
por isso. Então ele disse ano de propiciação. E fazendo os estudos eu entendi o que era a propiciação, que era que nós todos íamos produzir a propiciação, que era um clamor diante do altar do Senhor, para que o Senhor manifeste favor para afastar os juízos sobre a terra. Como o que aconteceu em Nínive. Eles jejuaram, eles oraram, eles vestiram de cilício, porque eles fizeram uma apropriação diante do Senhor, um clamor diante do Senhor, pedindo para suspender esse juízo sobre Nínive. Não necessariamente só pedindo, mas com arrependimento. Arrependimento genuíno e profundo. Então isso é o que nós como igreja temos que aprender. E o Senhor fala que teríamos um ano de propiciação, que eu não saberia exatamente quando começaria esse ano, ou seja, para falar, então vai até tal tempo essa propiciação. Esse ano de propiciação é um alargamento do tempo da graça, é uma misericórdia que o Senhor manifestou do alargamento do tempo da graça antes de entrarmos na grande tribulação, tá? Por quê? Porque quando entrarmos na grande tribulação, todos já vão estar pesados e medidos. Então, esse favor que o Senhor manifesta de propiciação nesse tempo é para ver se consegue que outros irmãos venham diante da presença do Senhor, acertar as ações com o Senhor, colocar em equilíbrio as ações santas, tá? Não praticava ações santas diante do Senhor e agora começa a praticar ações santas, tá? Não significa que está na igreja que já é praticante de ações santas. Ações santas faz parte das minhas ações, do meu caráter, da minha forma de ser, da minha forma de atuar, da minha forma de sentir. Se eu sinto ódio de alguém, eu não tenho uma ação santa. Não sai de mim uma ação santa. Porque o ódio, ele não traz santidade para o meu ser. Ele traz contaminação para mim. E eu tenho que, para ter esse escape, para os santos ter esse escape, necessita a santidade. Necessita estar em uma condição espiritual de santidade, manifestando as ações santas para poder ser dignos do escape antes da grande tribulação. Em Apocalipse 11:2, mas os átrios do santuário deixe de fora, não meças, porque tem sido entregue aos gentios e eles pisarão na cidade santa durante 42 meses. Você vê que uns gentios vai estar pisando na cidade santa durante 42 meses, que são 3 anos e meio. O mesmo tempo das duas testemunhas, que fala das duas testemunhas, o mesmo tempo que o dragão vai estar operando e o mesmo tempo que a igreja, os santos, os que guardaram ação santas, antes da grande tribulação vão ser guardados. Então você vê que é o mesmo tempo, tá? Nesse mesmo tempo, nos últimos 3 anos e meio. Então você vê uma separação. Gentios pisando a cidade santa por 42 meses, no tempo que o dragão estará atuante, no tempo que as duas testemunhas estarão pregando e no mesmo tempo que os santos já foram guardados. Os átrios, porque aí fala, mas os átrios do santuário deixe de fora, não midas. Os átrios se refere a um espaço sagrado usado para oração, oferta, um lugar de encontro com Deus. Na Bíblia, esta é a definição de átrios. Agora, no Torá, tá? Conforme o judaísmo, se refere, átrio é o livro sagrado, é a Bíblia,
é a palavra do Senhor. Então, o que eles pisarão? O que foi dado para eles pisar? Foi de acordo com o judaísmo, que fala que é a palavra de Deus? Ou um lugar, um espaço sagrado para eles prestar suas orações? Vamos ver? Tá, então vamos analisar. Estamos falando do tempo da grande tribulação. Estamos falando do tempo que a besta estará perseguindo todos os santos. Será possível irmos neste espaço de fora de Jerusalém, nesse espaço sagrado, estar oferecendo ofertas e orações nesse tempo de grande perseguição? Sabendo que aí vai ter soldados esperando para prender e matar os cristãos nesse tempo. Então, com essa análise, não seria um lugar físico. Então, seria um livro sagrado. Vamos analisar dentro desse contexto. Em relação de que tudo será analisado, medido e julgado, o único que não será pesado, medida, será a palavra do Senhor. Tá? Onde os gentios terão liberdade para pisar, para andar sobre ela. Então, nesse tempo de grande tribulação, os gentios que estão ainda nesse tempo, que vão ser resgatados, eles terão liberdade de acesso à palavra do Senhor. Por isso, ela trilhará o caminho deles e eles pisarão. Tá? Ela é o átrio do santuário. Por isso que fala, não meça elas, deixa ela de fora. Por quê? Porque não é para colocar medida nela, não é para colocar limites na palavra do Senhor nesse tempo, porque ela estará atuante nesse tempo com muito fervor. Então, o Senhor, ele tem uma necessidade de estabelecer limites para as trevas, de dizer isso você não toca. Então, por isso que o Senhor faz questão de deixar escrito, porque ele tem que estabelecer. Vocês sabem que Satanás é sem vergonha e sem limite, e ele é o que entra sem tocar na porta. Jesus é o que toca na porta. Eu estou à porta e bato. Satanás não, ele vai entrando. Então, para isso o Senhor tem que estabelecer limites para ele com condenação. Então, ele só vai respeitar quando há uma condenação por meio de, olha, eu proibi você de fazer isso e você não fará. E aí ele não fará. Então, por isso que está mais claro para nós compreender que esse lugar santo que os gentios pisarão nesse tempo, terão a oportunidade de pisar, é a palavra de Deus. Pisar, caminhar na palavra de Deus nesse tempo. Então, ela não vai ser restringida. Eles vão ter acesso a ela. Ela não vai ser tocada, porque Satanás não poderá tocar na palavra do Senhor nesse tempo. E eu me lembro de um versículo que diz, não toque no vinho, nem no azeite também. Que faz referência no azeite, quando o Pai está selando os 144 mil, o Senhor do nada solta isso. Olha, não solte os 4 ventos sobre a terra. Deixa eu ver se eu trouxe esse versículo aqui. Sim. Então, amados, aí quando o Pai está ungido nos 144 mil, ele solta isso. Ah, não toque no azeite, não toque no vinho. Por algo ele falou isso.
E eu lembrei disso agora. Por quê? E por que essa relação? Apocalipse 6. Diz assim: E eu vi como uma voz no meio de 4 seres viventes e que dizia... Aí ele fala de medidas também. Coincidentemente, está falando de medidas. Ó, um quarto de trigo por um drenário, 3 quartos de cevada por um drenário, mas não toque no azeite nem no vinho. Está falando de medidas. O que nós estamos falando em Apocalipse 2, 11:2? Medidas. Sempre nós olhamos esse versículo desse selo, desse terceiro selo, como um aumento de preço sobre a terra, não foi? Mas aqui, considerando as medidas que está falando em Apocalipse 11:2, então, não necessariamente que seria preços altos. Depois ele fala, não toque no azeite nem no vinho. Então, isso está acontecendo no terceiro selo, onde todos nós interpretamos como subida de preço. Mas aqui está medindo, né? Colocando preço e medidas. E nos relaciona com Apocalipse 11, onde fala de uma medição que passará, ou está passando, porque na realidade já está passando essa medição, como eu falei, que manifeste, antes que manifeste as 2 testemunhas. Então, essa medição que eu expliquei a vocês, que começou em mais ou menos 2024, que o Senhor me revelou, ela acontece antes da atuação das 2 testemunhas, antes de entrar na grande tribulação. No qual o Senhor me ensina sobre essas medidas, verdade? Por que eu estou relacionando o azeite, não toque no azeite e no vinho, com essa revelação dos átrios, que serão dados aos gentios para ser pisado? Você sabe que o átrio é um lugar sagrado e que em hebraico a palavra se relaciona com azeite e com as revelações dos mistérios, e o vinho com vinho novo, que não pode ser colocado em odres velhos. Vocês sabem que o azeite representa a unção, não é? Então, de uma certa forma, o Senhor está falando que Satanás não poderá tocar na unção do Senhor que manifestará nesse tempo, na unção do Espírito, no mover do Espírito. Satanás não poderá colocar limite nem medida nesse tempo e passar diante, impedindo do Senhor alcançar as pessoas que Ele tem para alcançar. Tá? As pessoas que foram predestinadas ao Senhor alcançar, Ele alcançará. Então, isso entendo eu. O azeite é usado como uma metáfora para a alegria, para a satisfação, assim como o vinho. No Salmo mesmo fala que ungiu com óleo a minha cabeça e minha copa rebosa, transborda. Vemos uma definição em hebraico e o seu significado: azeite é shemen, óleo, unguento, graxa, líquido, riqueza, frutífero. E o azeite é também o combustível que mantém a lâmpada acesa, tá? Em Israel, o azeite é usado nas lâmpadas. Por isso a parábola da Virgem falando do azeite para manter as lâmpadas acesas. Azeite é a unção de Deus na minha vida, que não pode apagar. Então, representa a unção do Espírito Santo.
A oferta de azeite é um símbolo de pureza e dedicação. E nas lâmpadas do tabernáculo, simbolizando a luz de Deus, a presença do Espírito Santo. E na consagração é utilizada para ungir reis, sacerdotes, concedendo-lhes autoridade. É usado para sanidade, tá? Para ungir enfermos. Em Levíticos é estabelecido para ser utilizado nas ofertas a Deus como símbolo da generosidade. E em Mateus 5, 14 e ao 16 diz: somos comprados como uma lâmpada de azeite. Somos comparados com uma lâmpada de azeite. Vós outros sois a luz do mundo, uma cidade assentada sobre um monte não se pode esconder. E é o monte que estamos sentados. Qual que é o monte que estamos? O nosso Deus, o nosso santo monte. E este monte é o que nos faz aparecer. É o nosso Deus que nos faz aparecer. À medida que estamos cheios desse azeite, cheios dessa unção, cheios dessa luz. E assim como somos o candelabro e o azeite que é ministrado nas lâmpadas. Dentro dessa conclusão, vemos que o azeite é a unção, o poder de Deus, que não poderá ser tocado. O poder através da unção da sua palavra. Por isso fala que os átrios, e em hebraico faz uma referência à palavra. O poder da palavra não poderá ser tocado nesse tempo, aonde será ministrado nesse tempo. O vinho, que também não se pode ser tocado, é o novo pacto. O novo pacto é uma Israel unificada. Tá? É a unificação de Israel. A unificação das ramas, a unificação da raiz, a unificação de toda essa árvore. Tá? Em um só. De acordo com a Torá, todos conhecerão a Jeová. Jeremias 31 fala: e aqui que vem dias, diz Jeová, nos quais eu farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. 33. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Então, está especificando que é no tempo do fim. Depois daqueles dias, darei a minha lei na sua mente e escreverei nos seus corações, e eu serei a eles por Deus, e eles me serão por povo. 39. Fala também da medida. Olha, e sairá mais além o cordão da medida diante dele sobre o colhado, né, de Garebe, e rodeará a goa. O que está falando o Senhor? Parece que não está falando nada, né? Não entendemos nada, não é? E aí passamos por cima dos textos, porque não tem uma interpretação. Mas aqui está falando de medida também. Está especificando um limite de um lugar a outro. E aí ele fala que no 40, e todo o vale dos corpos mortos, da cinza, e todas as chanuras, as rachaduras, parece, até o arroio de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos, ao oriente será santo a Jeová, não será arrancada nem destruída, mas para sempre. Então vamos analisar os detalhes para saber o que o Senhor está falando. Então ele está falando de uma medida, está falando de um espaço, né,
onde ele passa o cordão e faz uma medida em determinados territórios. E ele fala do arroio de Cedron, lugar localizado em Jerusalém, justo no Monte dos Olivos, relacionando-nos com o azeite, com as oliveiras. Então, esse lugar dos olivos, o Vale do Cedron, simboliza o lugar de humilhação e de purificação. Ali diz que é um lugar dos corpos mortos, porque ali era um lugar de enterro, sepultura. Ninguém desejava passar e não deseja passar por esse lugar. Você lembra que o povo de Israel não pode se aproximar de corpo morto para não se contaminar? Até hoje eles continuam com essa cultura. Então não é um lugar desejado, é um lugar de humilhação para quem passa perto, é um lugar de contaminação, de humilhação. Então, amados irmãos, esse lugar não desejado, Jesus passou por ali, por esse vale da morte, por esse lugar de corpos mortos. Jesus passou carregando a sua cruz, até chegar à horta, de Getsêmani, interpretado como símbolo de sofrimento e glória que seguiria. Sabe outra pessoa que é sombra figura de Jesus? Davi. E que Davi fez? Também passou por esse mesmo vale de morte. Ele teve que cruzar dentro desse cemitério, passando pelos corpos mortos. Para eles era uma humilhação, um choro, uma dor, passar por esse lugar. E Davi passou nessas condições quando ele fugia do seu filho Absalão. Então ele passou ali porque ele passou num momento de muita dor, sabendo que seu próprio filho estava perseguindo ele para matar e tomar seu trono. Ele teve que passar por esse lugar. E aí ele faz o Salmo 23, 4, falando: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque ele estava passando por esse vale, por esse lugar. Ele ainda deixa escrito para nós: não temerei mal algum, porque tu estarás comigo, e tua vara e o teu cajado. Ele faz uma referência à vara de novo, a vara de medir, a vara de disciplina, a vara que guia. Me infundirá alento, ar, E ali aparece e menciona a vara. Depois fala: unge a minha cabeça com azeite e minha copa está rebosando. Você vê a relação com o azeite que nós estamos falando a respeito de derramar sobre as nossas cabeças? Então, essa unção que o Senhor não permite que seja tocada nesse tempo. Então, agora vamos ver a porta dos cavalos, porque o texto de Jeremias 31, 39 e 40 é muito desconexo para poder compreendê-lo, porque fala de uma porta de cavalo ser aberta, de Cedron, vale de corpo morto, coiado de Garebe, de Goa, não é? Então, que porta de cavalo é essa? A porta dos cavalos simboliza a restauração do culto a Deus, do culto e da guerra espiritual. Então, o que Jeremias está falando nessa profecia? Está falando da restauração do culto ao Senhor, e a restauração da guerra espiritual. Que muitos pensam que eu sou cristão, estou numa guerra espiritual, que não sei o que, mas não tenho conhecimento do que é realmente a guerra espiritual e que isso é a porta dos cavalos que vão ser restauradas. E sempre quando você vê a Bíblia citando cavalos, você vai
relacionar isso com guerras, tá? Quando você vê a Bíblia citando carros e cavalos, você vê uma relação com guerras, porque antigamente usava carros e cavalos para a guerra, tá? Então, por isso que relacionamos também a guerras espiritual. E a restauração dessa porta implica a não depender da sua própria força. Então, numa guerra espiritual, eu não dependo da minha força, eu dependo do Espírito de Deus. Por isso é necessário que seja restaurada essas portas na minha vida, tá? Seja restaurada a porta de culto ao Senhor e seja restaurada a porta das guerras espirituais para me poder saber como guerrear espiritualmente. E principalmente nesse tempo de grande tribulação, como chamados para ser parte dos 144.000, temos que compreender como funcionam esses âmbitos espirituais, de guerras espirituais. Por isso diz, será santo a Jeová, porque será restaurado o lugar santo. Ele fala, ele fala que será restaurada a porta dos cavalos ao oriente, será santo a Jeová e não será arrancada nem destruída mais e para sempre. Então você vê uma restauração para sempre do culto ao Senhor. Glória a Deus. E ele fala que mede os coiados, covados deve ser, como se fossem uns montes assim, alto-relevos, esqueço como chama, desculpa. De Garede e rodeará a Goa, que são lugares, tá? São regiões. Essas são colinas dos leprosos. Que o Senhor está falando que passou um cordão por essas colinas, marcou aí. O Senhor marcou essas colinas, mediu sobre elas. Por que ele fez essa medida? Essa medida foi feita nas colinas dos leprosos, porque aí era o lugar dos leprosos. Os leprosos também trazia no tempo do Antigo Testamento contaminação para o povo de Israel. Então eram separados da cidade, separados do tabernáculo, tudo mais, tinha um lugar para eles. E o lugar para eles em Jerusalém e em Israel são esses dois lugares, tá? Que é onde também as pessoas não vão, porque significam que são impuros. Então, por causa da impureza dos leprosos, a lepra em nós é o pecado hoje. E o pecador, ele é um leproso diante dos olhos do Senhor. Então, o Senhor está fazendo uma medida para o leproso aí e colocando um território onde ele pode estar. Então, os leprosos era colocado um determinado limite para eles, porque eles não podiam participar do lugar santo, tá? Quando o cordão de medir passa em volta de todo o território, isso não está falando que todos os leprosos espiritualmente impuros também serão medidos. Esse seria o significado. Todos, não só os santos que passam pela medida do Senhor, a medida das suas ações, para ter recompensa e para ter condenação, para que o Senhor faça justiça na vida de todos, até os ímpios serão medidos, até os leprosos, os pecadores, os que não aceitaram o Senhor serão medidos, colocados sobre uma medida. Mas anterior a esse versículo, o Senhor está falando de uma redenção por um pacto novo que alcançará os impuros. Então, esse pacto novo
foi o pacto que o Senhor Jesus fez e derramou o seu sangue por todos esses leprosos espirituais, que são pecadores nesse tempo. Por isso que o Senhor espiritualmente, o Senhor faz, não saberia dizer se a palavra é essa, demanda um determinado espaço para eles, tá? Por isso que o Senhor, ele tem a necessidade de colocar eles dentro de um determinado espaço e dentro de uma determinada medida, para alcançá-los com salvação. Porque agora o Senhor fala desse novo pacto, que eles podem alcançar a redenção através desse novo pacto. A cana de medir e o cordão, a vara, é o que os coloca dentro das portas restauradas, porque restauração virá. Ele está falando de restauração das portas do cavalo, restauração de culto, está colocando dentro também todos os impuros, todos os leprosos espiritualmente, que queiram entrar por essas portas, que queiram reconhecer esse Deus e prestar cultos a esse Senhor, terá a oportunidade de se achegar, tá? Então você vê que o Senhor espiritualmente usa sua própria palavra para estabelecer determinados limites no mundo espiritual, para dar, para alcançar, para abranger, para nos fazer chegar a Ele. Então Ele sempre vai nos abrir os caminhos. Só não anda pelo caminho quem não quer. Porque o Senhor, Ele tem preparado todas as coisas para nós. Então a restauração ela virá. E muitos serão lavados das suas impurezas, por mais leprosos que estejam, e serão colocados as portas adentro dos átrios para adorar. E os gentios, eles pisarão sobre a palavra de Deus. Eu relaciono esses versículos com o que o Senhor está, quando o Senhor passa esse cordão, é como se eu tivesse tido uma visão do Senhor passando um cordão, estabelecendo um limite aos que foram medidos e encontraram em falhas, não foi encontrado neles a justiça, a um nível para ser guardados antes da grande tribulação, aonde eles foram passado um cordão sobre as suas vidas, estabelecido um limite, um espaço de tempo, um espaço da operação do Senhor, ou seja, estabelecido um limite para que eles sejam no tempo da grande tribulação, eles tenham o direito, sem ser perturbados a grande escala, serem mortos, porque Satanás ele vai vir com muita fúria para matar, para que eles tenham essa chance na grande tribulação. Não sei se vocês compreenderam. O Senhor estabelece, é como que o Senhor joga cordas sobre eles, tá? E os ata dentro de um espaço espiritual de tempo, os leva, os permite ir porque eles também fizeram força para ir para a grande tribulação, mas são pessoas predestinadas para a salvação porque os nomes não foram riscados do livro da vida. Então passam aí, mas passam dentro de uma condição de que não serão tocados. Por isso a manifestação do poder de Deus nesse tempo será tremenda e grandemente. As aflições serão tremendas e grandemente. Não significa que Satanás vai respeitar o limite e não vai querer tocar.
mas que vai oprimir, vai. Que vai fazer o que está dentro do seu limite para fazer. E se possível entrar, mais vai. Por isso que o Senhor tem esse exército que correrá. Subirão muros, treparão paredes, pularão montanhas. Entrarão de formas de ladrões, como está escrito em Joel 2. Tá? Entrarão de forma de ladrões. Tem uma outra palavra também que especificaria super bem, que fala nesse versículo. Porque eles virão para arrebatar. Eles virão como ladrões, a maneira de ladrões, para resgatar esse povo. Que tremendo. Mas isso não vai impedir que esse povo que ficou para a grande tribulação passe a tribulação. Passe a grande tribulação. Essa aflição maior de alma. Se hoje muitos de vocês sofrem com algumas aflições do dia a dia, do cotidiano, imagina essa aflição 10 vezes mais, uma aflição, por exemplo, seu esposo perdeu o emprego, você também está desempregada, o aluguel está vencendo, você tem que pagar, o homem já está te cobrando, essa aflição que vem aqui. Menino chorando, querendo leite, já sentiu uma aflição assim? Uma sensação de desespero? Eles viverão 10 vezes mais tudo isso. Esse desespero dessa perseguição será 10 vezes mais. Aonde muitos vão falar, me dá a marca aí que eu vou colocar, porque eu não suporto. Infelizmente. Porque todos nós, de menos a descendência da serpente, existe na terra a descendência da serpente, eles estão no meio de nós. São descendentes que vêm já desde daquela época de Gênesis, tá? Eu não sei se eu fiz vídeo em espanhol falando como a descendência da serpente entrou com Noé no barco, na arca. Eu fiz um estudo sobre isso, mas eu não sei se eu fiz esse estudo em português, porque é tanta coisa, tanto trabalho. Mas é muito bonito ver isso e ver como a descendência das serpentes passou. E hoje vive no meio de nós. E é mais provável que muitos... É até difícil, complicado falar isso, né? Mas eu vou falar de uma maneira bem amena. É mais provável que muitos dos descendentes da serpente nós conhecemos, são conhecidos nossos e não sabemos. E muitos estão na obra. O Senhor, ele me falou o seguinte, eu perguntava muito ao Senhor porque eu não compreendia o porquê não alcançar a salvação para determinadas pessoas. Então eu questionava muito o Senhor. E ele me dizia assim, ele me levou no texto de Jeremias, aonde o homem de linho fino com a botija de tinta na cintura, marcando os que estavam gemendo e chorando por Israel, os que gemiam e choravam. E nesse texto, nessa parábola, nessa profecia, matava todos os outros, e Jeremias não compreendia o porquê. Jeremias para num determinado lugar e chora.
O Senhor vai matar todos, todo o remanente de Israel, tu vai matar todos. E ele vira e fala assim: não olhe conforme a sua vista, conforme o seu olho. Eles são maus. O seu coração é mau. Então o Senhor começa a me ensinar sobre isso e falar sobre essa maldade. E eu ainda continuo sem compreender o porquê e se não podia voltar. E aí é onde o Senhor me mostra a geração da serpente, que o mal já está neles, o que é algo irreversível. Então, por isso que eu estou falando com vocês. Os filhos da serpente, eles já são predestinados. Apocalipse fala, tem um versículo que fala, deixa bem claro, me parece que é Apocalipse 21, eu não tenho certeza, tá? Eu não sou boa para lembrar os versículos assim, não. Mas fala dos que herdaram a perdição desde a fundação, tá? E são esses. E os anjos caídos também. E os outros, que o Senhor coloca cordas sobre eles, está sobre eles ainda como que se chama? Está sobre eles, ou seja, eles ainda estão com os nomes escritos no livro da vida. Então, esses já têm o nome escrito no livro da vida, que são esses ímpios que não voltaram, ou esses cristãos que ficaram mornos ou ficaram frios, não sei que situação, mas passaram por a grande tribulação. O nome deles não serão riscado do livro da vida, a menos que eles neguem, que eles aceitem a marca da besta nesse tempo, tá? Vou trazer isso porque o Espírito está revelando. Me desculpa, estou passando do tempo, eu gosto de não deixar longo para não tornar cansativo nenhum dos vídeos. Mas o Espírito está trazendo revelação, eu vou estar trazendo em nome de Jesus. Glória a Deus. O santuário que os gentios pisam é porque foram limpos e alcançaram a redenção e podem adorar nos átrios agora. Os átrios de fora é o átrio aberto ao público, onde todos têm acesso, e esse átrio representa a primeira etapa do acercamento a Deus, onde podemos encontrar a Cristo. E o átrio de fora era onde os gentios, os estrangeiros, podiam estar no templo de Israel e os judeus nos átrios interiores. O átrio interior é um lugar sagrado, lugar de encontro com Deus. O Senhor me disse que passará os judeus, Jesus está nos átrios de fora com os gentios e os estrangeiros, porque pelos judeus não ter uma concepção espiritual dos átrios, eles têm uma concepção física, carnal de átrio. Por isso eles estão querendo construir o templo novamente, querendo restabelecer essa adoração neste lugar e dar o átrio de fora para os estrangeiros e os gentios adorar, porque vai seguir. Eles não vão dar acesso aos átrios de dentro, porque pertence a eles. Mas na realidade, o fato deles ter jogado para fora o nosso Jesus
ele colocou o nosso Jesus na mesma condição nossa, de gentio, nos átrios de fora, conosco. Então, nos possibilitando estar nos átrios de fora, mas dentro espiritualmente, primeiro, ter esse acesso. Primeiro, estou falando de arrebatamento, quem vai primeiro, não. Estou falando de ter acesso à presença espiritual, tá? Presença de Deus. Porque não tem uma concepção espiritual dos átrios e tem como uma concepção física de rituais e sacrifícios, o que empurrou o nosso Jesus para fora, tornando possível que nós tivéssemos, como gentios, tivéssemos acesso ao santíssimo lugar de adoração. Agora, é muito interessante, quando o Senhor, por exemplo, vem resgatar as tribos esparcidas, porque ele esparce as tribos dos 144 mil sobre a terra, não é? Ele esconde todos se camuflam, né? Os nossos avós tiveram que se esconder das perseguições, fingindo que era gentil, vestindo como gentil, indo para religiões de gentil, para esconder a descendência. E aí, o que acontece? O Senhor fala que ele mesmo ia resgatar esses que são das tribos de Israel, trazer de volta. Você vê Ezequiel falando sobre isso, Jeremias também fala um pouquinho. E você vê que ele concluiu isso quando ele me chamou a servi-lo, e eu era gentil e não sabia que eu era de uma das tribos de Israel. Então, como gentil, eu fui alcançada. Então, ele faz esse resgate de todos 144 mil dessa forma, como gentios, na sua presença. Então, ele nos dá acesso à sua presença utilizando os átrios exteriores, porque ele também é julgado para fora como gentil e considerado aí nessa época da crucificação como gentil, como pessoa suja, imunda, que não merecia estar e ter acesso a esse lugar. E mesmo porque Jesus não veio para estabelecer sacerdócio para estar no templo de Israel nesse tempo como sacerdócio, porque o sacerdócio do nosso Deus é eterno e não conforme a concepção que os israelitas ainda têm desse sacerdócio terreno e dessa manifestação terrena do reino, tá? Então, essa mesma concepção que Judas tinha, porque Judas era avarento e ele tinha uma concepção do reino. Por isso que ele se cercou rapidamente a Jesus, por causa da intenção do coração dele. Ele viu que era um homem influente, que através da influência e da religião, eles podiam criar um governo religioso e controlar todo mundo. Que tremendo isso também. E é isso que o anti-Machia, o anti-Messias, dentro da concepção judaica, eles querem que ele faça. Que ele venha, se estabeleça como governo, unindo Estado e religião, tá? E, através da religião, controle o mundo inteiro e seja esse governo principal, esse governo mundial e único, que controle a política e controle. Então, você vê a união de Estado com a religião. E isso também, Daniel fala sobre isso, se a gente for analisar a estátua de Nabucodonosor, está também nos mostrando essa unificação.
Eu quero explicar sobre isso. São tantos estudos e graças a Deus o Senhor tem trazido. Glória a Deus por isso. Amados irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Vamos continuar falando dos mistérios do Senhor, trazendo revelação em nome de Jesus. Um grande abraço.